Oi pessoal, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para poder fazer resenha desse livro que se chama A Viuvinha, do autor José de Alencar. Foi lançado em 1857. Essa versão que eu tô mostrando para vocês com essa capa, gente, é a versão da biblioteca do Kindle, tá? E é uma versão, né, de 2021. No caso, o texto tá na íntegra. Eu tô falando versão porque esse livro, né, ele já foi de várias editoras, né, e agora tá na biblioteca Kindle, e então ele acaba tendo várias capas. Por isso que eu tô especificando qual que é, para vocês saberem que tem essa capa aqui que eu tô mostrando para vocês. Bom, ele faz parte, né, dos clássicos da literatura nacional, tá bom? O gênero é romance e ficção, né? A Viuvinha é a história de um homem que simula, né, a sua morte para não sucumbir à vergonha de uma situação financeira, né, desastrada. Ele foi publicado em 1857 e é o terceiro livro, né, de José de Alencar. Ele faz parte dos romances urbanos escritos pelo autor, né, que nos dão riquíssima, né, descrição da época. Gente, eu acho bem interessante porque você lendo os livros dele, você parece que realmente faz uma viagem no tempo, tanto na forma que ele escreve, quanto na forma que ele descreve as situações, os personagens, as vestimentas, os cenários. Eu acho muito interessante mesmo. Né? Como eu estava dizendo, gente, esse livro ele traz a história do jovem Jorge, né? Que ele é um herdeiro de uma grande fortuna, porém ele acaba perdendo tudo que tinha, né? Em diversões com coisas banais, né? Mulheres em cabarés, bebidas, roupas de luxo, né? Ele é um jovem que ele acaba se apaixonando, né? Pela bela e delicada Carolina, né? Os dois estão de casamento marcado, né? Porém, o Jorge, ele já falido, ele não consegue romper com o noivado, né? E se casa com a garota. O que acontece? Ele teve essa vida totalmente desregrada e quando ele achou uma mulher por qual ele se apaixonou e quis se casar, ele descobriu que ele estava falido, que ele não ia conseguir manter ele, muito menos, né, o compromisso de casamento e tudo. Sendo que, gente, ele sabia que nessa época as mulheres ficavam mal faladas muito facilmente. Então, se ele terminasse o noivado, né, com a Carolina, a vida dela ia ficar marcada para o resto da vida, por mais que eles não tenham tido nenhum tipo de contato físico nem nada, né? Ele visitava ela, ficava tipo na sala da casa, tinha toda aquela coisa de... Esqueci o nome agora, gente. Que as pessoas fazem quando estão tipo se conhecendo. Na igreja evangélica, né, é muito comum eles falarem esse termo que eu tô esquecendo agora. Mas, enfim, né, ele acaba se casando porque ele não quer manchar a imagem dela, né, até porque ele é muito apaixonado por ela. E aí, na noite de núpcias, né, em um ato de desespero, o Jorge, ele acaba se suicidando, deixando a garota arrasada. Carolina, ela não tem mais razões, né, para ser feliz, já que perdeu o seu primeiro e grande amor de forma trágica. Para vocês terem noção, gente, o casamento deles nem foi consumado. Ou seja, ele aparentemente se suicidou na noite, né, de núpcias do casal. Ele passou a parte da madrugada conversando com ela e tal, mostrando um comportamento super estranho. A moça, ela começa a ficar preocupada, né, com as atitudes dele, começa até a achar que ele se arrependeu de casar com ela e que não a ama. E aí ele diz pra ela que não é isso, que ele ama muito, mas que tem coisas que ela não entenderia. E aí eles conversam, passam essa noite praticamente em claro, só conversando. Ela adormece e nisso que ela adormece, ele sai da casa em direção a um local específico que é isolado, que as pessoas costumam ir lá para cometer suicídio. Porém, gente, com o passar dos anos, né, exatos 5 anos depois, a história, né, da jovem viuvinha acaba mudando, né, com o retorno do seu amado. Sim, gente,
Depois de 5 anos de sofrência, ela descobre que, na verdade, o marido dela não tá morto. Ele finge, né, que se matou, sai da cidade, porque o que que acontece? Ele saiu realmente com a ideia de cometer suicídio. Ele chegou a escrever a carta e tudo. E aí, quando ele chega no local para fazer isso, ele acaba presenciando o suicídio de um homem que estava em situação de desespero igual a dele. Sendo que esse homem, ele dá um tiro, né, no próprio rosto, e aí o rosto dele fica irreconhecível. E aí ele acaba usando, né, o corpo desse homem para fingir que é ele, né, já que o homem não estava com documento nem nada, ele finge que é ele coloca lá a carta dele de despedida e tal. Por que ele faz isso? Ele faz isso para não manchar a honra da Carolina e para, de certa forma, as pessoas não descobrirem que ele tá falido, né? O que, de certa forma, acaba sendo ruim também, porque ele morre, mas, em compensação, o pai dele, que já era morto, acaba ficando com fama de falido, né? Então, um amigo do pai dele, que é um advogado que cuidava, né, das finanças da família, acaba tendo que colocar, né, os bens da família, tudo mais em penhora, tipo assim, e dá, né, como falência mesmo. E aí, o que que o Jorge faz? Ele se muda de cidade, ele fica em outra cidade, ele vive quase igual mendigo, trabalhando feito louco, e todo o dinheiro que ele tem, ele junta com a esperança de pagar as dívidas, né, que ele fez, né, que não eram do pai dele, que ele mesmo fez, para ele sentir que ele recuperou a dignidade dele. Quando ele consegue juntar nesse dinheiro, ele volta para a cidade, mas ele volta com outro nome, com aparência totalmente diferente, né? Se antes ele andava perfumado, igual um fidalgo, tudo mais, ele volta com aparência muito mais velha, mais magro, com aparência mais abatida, assim, mais sofrida, né, pelos trabalhos brutos e pesados que ele submeteu a fazer para conseguir ganhar algum dinheiro e tal, ao ponto, né, da viuvinha meio que nem reconhecer ele logo assim de imediato, né? Mas aí, depois que ele consegue pagar as dívidas, ele vai e retorna para ela, gente, sendo que ele não diz de imediato quem é ele finge ser outro homem cortejando ela. E a princípio, ela não dá muita bola para ele, porque ela ainda é apaixonada, né, pelo marido dela que faleceu. Sendo que aí ele acaba encantando ela, e aí eles ficam juntos e ele conta a verdade para ela, e assim é muito legal, sabe? E ele diz para ela que uma das coisas que incentivou ele a insistir e a lutar tanto pelo amor deles foi o fato dele ver o quanto ela se preservou nesses últimos 5 anos, mesmo sendo muito jovem, muito bonita, pelo amor, né, que ambos sentiam. Então, assim, eu achei o livro, assim, o final surpreendente, muito bonitinho, tá? Porque eu contei pra vocês de forma mais resumida, né, o livro. Porém, quando você vai lendo, quando ele some, né, na noite de núpcias e tal, e aparece o cadáver, você realmente acredita que ele se matou. Só quando vai chegando pra perto do final do livro, que passou já 5 anos, que você descobre que, na verdade, ele não se matou, né? Que ele tá vivo e bem vivo e que voltou para a cidade. Então, assim, é um livro muito, muito, muito interessante. Eu posso dizer para vocês que esse é um dos melhores livros que eu li esse ano. Gostei bastante, me surpreendeu muito e super indico. Bom, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir no canal, porque vocês me seguindo é uma retribuição que vocês fazem, né? E o meu trabalho fica sendo reconhecido. Beijos e até a próxima!